Eu compartilhei com vocês os slides, certo? Eu adiantei mais os slides aqui, tem mais coisa pronta aqui, mas eu coloquei só isso aqui para... porque o resto eu preciso amadurecer mais. Então vamos lá falar de React. Vou apresentar aqui. Framework que foi criado pelo Facebook, certo? Framework do front-end, né? A gente vinha trabalhando com o lado back-end, né? Quando a gente estava fazendo lá a nossa APIzinha, né? Com o Express. E agora a gente vai trabalhar com front, né? Geralmente, quando a gente está trabalhando com uma aplicação web de verdade, a gente tem esses dois lados, né? Tem o front, que provê ali uma API, e tem, aliás, tem um back, né, que provê a API, e tem um front que consome a API, que é a interface com o usuário, né? Essa parte que a gente já vai começar a ver, né, na aula de hoje, certo? Usando, no caso, o framework React, tá? Vamos lá, pessoal, vou fazer uma breve introdução aqui ao que é uma SPA, né? A diferença entre esse tipo de sistema que a gente está fazendo hoje, que é um single page application de uma aplicação tradicional, tal como aquela que a gente fez durante o PW1, tá? Vou falar um pouquinho dessas diferenças aqui, só para deixar claro, antes da gente entrar aqui na aula de React mesmo, tá? Mas que a gente já vinha trabalhando com esse sistema, mas aqui eu quero deixar essa ideia bem clara aqui para vocês, né? Então, olha só, nos sistemas tradicionais, tal como aqueles que a gente fez lá em PW1, em Programação Web 1, a gente tem essa abordagem aqui, né? O browser, ele vai e requisita ali do servidor uma dada página, um dado recurso, né? E aí o servidor responde com conteúdo HTML e CSS JavaScript, certo? É assim que a gente vinha trabalhando, é assim que a gente fez, por exemplo, com o Handlebars, né? O Handlebars, lá em PW1, Handlebars, para quem não lembra, é uma engine de view, né? Que a gente instala dentro do Express. O Handlebars, ele é responsável por gerar o conteúdo HTML que vai ser enviado lá para o cliente, né? Então, assim, quando a gente está trabalhando com o Handlebars, ele faz isso. O nosso sistema ali, ele não tem um front e um back separado. É tudo uma coisa só, e nessa coisa só a gente tem ali uma engine de view que vai gerar o HTML que vai ser enviado para o usuário a cada requisição, tá? Então tá aqui, olha, a cada requisição eu envio o HTML para o usuário, tá? Essa aqui é a abordagem tradicional, essa aqui é a abordagem que vinha antes das SPAs, e tem uma grande vantagem aqui, né? Uma grande desvantagem no caso, que quando o usuário está navegando de uma página para outra, né, de um mesmo site, está navegando dentro do site, toda a requisição que o usuário faz, a gente vai recarregar toda a página do usuário. Então, eu vou requisitar do servidor toda a página completa, com HTML e tudo mais, CSS, imagem e tudo mais, e isso vai ser carregado no browser, e o browser vai renderizar. Então, eu tenho que fazer essa requisição lá para o servidor, para baixar todo o conteúdo, né, do site, certo? Claro que a gente tem aqui mecanismos de cache, né, o browser cacheia CSS, JavaScript, imagens e tudo mais. Mesmo assim, o fato é, o HTML não tem jeito, o HTML tem que carregar tudo ele de novo, né? O conteúdo do HTML não tem como cachear ele, né? Ele vai ser baixado todo novamente. Isso é uma grande desvantagem, porque, assim, para o usuário, você tem uma perda da qualidade aí de uso da aplicação, né? Porque, assim, cada clique que você faz, você recarrega tudo é recarregado, e, assim, para o usuário tem uma perda ali de usabilidade, né? Tá? Então, essa aqui é a abordagem tradicional, né? Então, note para carregar uma página, são feitas várias requisições GET ao servidor, né? Uma para cada arquivo CSS, JavaScript, imagem, né? Então, assim, é isso, né? A gente carrega aqui a página HTML no browser do usuário, né? O browser carrega a página HTML. Aí, essa página HTML tem uma série de referências a outros recursos, CSS, imagem, JavaScript, e aí, para cada um desses recursos, eu vou fazer uma nova requisição, a requisição GET, a requisição usando o protocolo HTTP, certo? Então, assim, tem essa desvantagem, né, adicional dessa abordagem, certo?
Tá? Então, o usuário precisa esperar até que todo o conteúdo seja carregado no seu browser para ele poder, né, usar, né, a aplicação. Né? E aí, em 2005, né, a gente teve a introdução, né, o início desse conceito Ajax. Né? O Ajax, a gente vai falar bastante sobre Ajax, assim, relativamente, né, a gente vai usar uma coisa parecida com Ajax no caso, que é, assim, eu não vou, com Ajax, eu não preciso pedir todo o conteúdo HTML, né, para renderizar completamente a página que está no browser para o usuário. O que a gente faz com Ajax, a gente pede, no caso, né, um conteúdo, assim, um JSON, por exemplo, algum conjunto de dados que eu vou utilizar para modificar a página atual sem a necessidade de recarregar a página. Assim que era, por exemplo, o Gmail. O Gmail, a primeira versão dele, né, ele que introduziu, né, essa abordagem, né, foi um dos primeiros grandes sistemas a utilizar isso. Ele, na hora que você, por exemplo, clicava aqui no e-mail, ele não recarregava toda a página. Né? Quando você clicava no e-mail, o que ele fazia? Ele ia lá no servidor, abaixava o conteúdo daquele e-mail específico e ele mostrava o e-mail aqui para o usuário. Mas não era necessário recarregar toda a página. Essa requisição que você faz no servidor para pegar um conteúdo específico e não a página completa é o que a gente chama de Ajax. Certo? Eu não lembro exatamente o que é Ajax, não. É Asynchronous JavaScript. Não lembro o que dizer, não, Ajax, não, tá? Não sei se eu coloquei aqui. Mas depois a gente pode pegar a sigla aqui. Então, utilizando requisições assíncronas e em background, o Gmail conseguiu trazer uma excelente experiência, né, para os usuários, certo? Uma experiência bem diferente daquela que a gente tinha até então, certo? E aí, esse sistema foi um dos primeiros, certo? Assim, a trazer as primeiras noções do que a gente conhece hoje como Single Page Applications. Assim como o JavaScript em XML, ok. É engraçado, né, Vitor, que na verdade a gente nem usa mais XML, né? Hoje em dia, assim, a gente usa JSON para baixar, apesar de que o Ajax, ele vai no servidor, pega um conteúdo, esse conteúdo pode ter vários formatos. No começo era mais XML mesmo, tanto que está aqui no nome da tecnologia, né? Mas, assim, depois passou a ser mais comum utilizar JSON mesmo, né? Tá? Beleza? E, assim, a Ajax, o Ajax, no caso, é bem melhor, Vitor, concordo. Bem melhor do que XML, não tem nem comparação. O Ajax, no caso, ele não é, assim, uma coisa nova que foi proposta em 2005, uma nova tecnologia que foi proposta em 2005. Na verdade, já se tinha toda a tecnologia para se utilizar o Ajax. Aí esse cara aqui, J.S. Garrett, ele propôs essa abordagem, né? De, ao invés de eu recarregar tudo, eu vou lá no servidor pegar, né, só aquilo que eu preciso mudar na página, um conteúdo específico lá, e aí eu uso esse conteúdo, trazendo para o browser, eu uso esse conteúdo para modificar a aplicação da forma como o programador desejar, certo? Tá bom? Então tá, então assim, agora a gente tem a Single Page Applications, né, que foi introduzida mais ou menos aqui pelo Gmail, certo? E aqui a ideia é a seguinte, ó, quando o browser ele faz uma primeira requisição para o servidor sim vai carregar no browser tudo que é HTML, CSS, JavaScript que vai ser necessário para rodar a aplicação, certo? Mas isso é carregado no browser só no primeiro momento. No primeiro momento, carrega no browser tudo o que é necessário para executar a aplicação ao longo de toda a vida assim, da aplicação naquele browser do usuário. Tá? Em nenhum momento eu vou lá e vou pedir para recarregar tudo de novo, certo? E aí, quando o usuário, por exemplo, vai interagindo lá com as interfaces, a interface da aplicação, à medida que vai ser necessário mudar a aplicação de acordo com uma ação do usuário, por exemplo, um botão foi clicado, ou um e-mail ali foi clicado, né? Digamos que o usuário clicou aqui no e-mail, né? Coisa assim. Então, o servidor, né? O browser vai requisitar, né? Assim, um dado recurso do servidor, com base naquilo que o usuário fez, né? Aqui na aplicação, e o servidor vai devolver só um JSON aqui para o browser. E esse JSON vai utilizado por esse JavaScript aqui, vai ser utilizado por esse JavaScript aqui
que já foi carregado anteriormente, para mudar a página de acordo com aquilo que o programador, né, implementou, certo? Essa é a ideia, tá, pessoal? Qual é uma desvantagem dessa abordagem aqui? Esse carregamento inicial aqui é mais demorado, né? Porque tem muito mais coisa aqui, né? Porque antes eu carregava aqui, né, na abordagem inicial, eu carregava só o que era necessário para carregar aquela página inicial, né? Agora não, agora eu tenho que carregar todo o conteúdo aqui que vai ser necessário para mostrar as coisas para o usuário durante todo o uso dele da aplicação. E agora você tem um JavaScript muito mais pesado também, porque agora toda a modificação que você faz do conteúdo da aplicação é feito via JavaScript, né? Então, assim, agora com SPAs, né, Single Page Application, o JavaScript já é um outro nível, assim, já é mais complexo. E é por isso que a gente precisa de frameworks, né? É difícil você programar, né, um front-end de uma SPA usando JavaScript puro, tá? O vanilla JavaScript, é difícil você fazer isso. E é por isso que a gente tem aqui, né, os frameworks. E é por isso que a gente vai ver React aqui, que é um dos melhores frameworks para fazer isso aqui que existe atualmente, né? Então, esse modelo, a página é totalmente recarregada a cada aquisição do usuário, né? O código JavaScript altera apenas a página necessária, a parte necessária. Beleza. Aqui vamos falar das vantagens e desvantagens. Eu já adiantei um pouquinho, né, disso aí. Vantagens das SPAs, Single Page Applications. As páginas são mais reativas, a interação com o usuário é mais fluida. Por quê, pessoal? Porque antes a gente precisava ir no servidor para pegar todo o conteúdo HTML e recarregar tudo no... E agora não. Quando o usuário vai interagindo com a aplicação, por exemplo, clicou no botão, eu só vou no browser, no servidor, aliás, para pegar aquilo que é necessário para modificar a página de acordo com a ação do usuário. Eu vou normalmente pegar um JSON ali no servidor. Tá? Então, por exemplo, olha só, você está numa página, digamos a nossa loja aqui, nossa loja virtual, né? Você está numa página, por exemplo, uma listagem de produtos. Uma página de listagem de produtos. E aí você clica num produto. Né? Quando você clica num produto, a aplicação ela mostra todos os detalhes do produto, né? O preço, a descrição completa, as avaliações do usuário. Mas, numa SPA, né, quando você clica, então, num produto, o servidor, o browser, no caso, ele manda uma requisição para o servidor, vem cá, eu quero todos os detalhes desse produto, através da nossa API, por exemplo, que você estava implementando. E aí, o servidor vai retornar um JSON contendo ali as informações daquele produto e a página, né, é atualizada, né, para o usuário de uma forma muito mais rápida do que aquela que seria com a abordagem tradicional, onde seria necessário recarregar toda a página para o usuário. Quando nessa abordagem aqui, SPAs, eu só vou mudar as regiões da página que são necessárias realmente mudar, dado o novo conteúdo, né, que o usuário quer visualizar. Então, assim, ela é mais reativa por quê? Por que ela é mais fluida? Porque o usuário clicou, mudou. Não tem recarregamento do browser, não tem recarregamento da página do usuário, certo? Outra vantagem é alto desacoplamento entre back-end e front-end. Então, assim, a gente tem agora um sistema para o front, um sistema para o back. Isso é uma vantagem, por um lado, porque é legal a gente separar, né? Deixa mais fácil a gente implementar. E também é legal no sentido de que você pode ter agora uma equipe para trabalhar no front, outra equipe para trabalhar no back, né? Isso é bem legal. Mas o fato é que, assim, para você desenvolver uma aplicação do zero agora dá mais trabalho também, tá? Não dá mais trabalho porque são dois sistemas diferentes, tá? Então, assim, antes era um pouquinho mais fácil fazer uma aplicação e eu estou sentindo isso na pele porque eu estou fazendo agora um CodeBench baseado em SPA e dá muito mais trabalho, né? Tá? Desvantagem. Então, você quer uma política de Social Engine Optimization diferenciada. A gente vai ver isso aqui, tá, pessoal? Quando a gente for falar de router aqui no React, a gente vai ver o seguinte, porque na verdade, sim, como é que era antes, né? Cada página do seu site, ele tem um endereço, uma URL lá. Né? Você tem uma URL lá,
que você pode acessar, né? E a engine, né? Por exemplo, o Google, ele pode ir lá e fazer o download de cada uma dessas páginas, tá? Ele pode fazer um download de cada uma dessas páginas, e assim, de todas as páginas do teu site, o Google pode fazer download delas. E na hora que ele faz o download, ele pode, por exemplo, saber exatamente do que se trata cada página, né? Porque assim, o Google ele precisa analisar cada página para ele poder saber quando é que aquela página deve ser retornada para o usuário dado uma busca, né? Mas, quando você está utilizando com SPAs, você tem uma aplicação, você não tem mais um conjunto de páginas, você tem uma aplicação aí rodando no browser. Não é um bocado de páginas como são os sites convencionais. É uma aplicação. E aí, por exemplo, o Google é muito difícil você de saber ali o que é uma página, quando retornar, né? Assim, o que retornar para o usuário dado uma consulta, como é mais difícil, tá? Então, assim, é uma coisa que dá um trabalho adicional você ter essa preocupação, e essa preocupação é uma preocupação muito válida, por quê? Porque a gente quer, com certeza, que o Google, por exemplo, compreenda a tua aplicação, porque isso vai otimizar a busca dela, né, nos resultados de busca, nos resultados das consultas dos usuários. E a gente quer isso, né? A gente quer que a nossa aplicação seja retornada pela máquina de busca, e para que isso aconteça, a gente tem que ser amigável com o Google. A gente tem que seguir políticas, a gente tem que dar tudo que é informação necessária para que o Google ele consiga fazer esse trabalho dele de retornar, né, os conteúdos. Tá? Então, assim, aqui ficou mais delicado, isso ficou mais complexo a gente definir né, assim, a gente realmente criar uma aplicação que é amigável, por exemplo, para uma máquina de busca como o Google. Tá? O carregamento inicial é com muito mais código, eu já falei isso aqui, né? Porque, por exemplo, aqui, né, o HTML e CSS JavaScript só é enviado no início aqui para, né, no primeiro acesso, né, para o browser, mas contudo aqui é muito mais carregado, tá? O HTML não, o HTML é bem simplesinho, tá? O HTML não é complicado aqui. O que é complicado mesmo é o JavaScript. O JavaScript, e muitas vezes o CSS substitui aqui no JavaScript também, tá? Esse cara que quer o bolo, é mais embolado, tá? A gente requer conhecimentos sólidos de programação JavaScript, né? Isso é óbvio, tá? Vocês vão ver que React é puro JavaScript. Se você não sabe JavaScript, dançou, tá? É diferente, por exemplo, de você ter um Angular da vida, um Vue da vida, que ali você tem muitos recursos do próprio framework, né? Mas aqui no React você vai usar o tempo todo JavaScript mesmo. JavaScript puro, tá? E aí a gente tem esse perigo de descontinuidade das bibliotecas usadas, né? Assim, por exemplo, eu lembro que quando eu comecei a utilizar, a estudar pela primeira vez um framework front-end, eu comecei pelo Angular, no caso. Eu comecei pelo Angular, que é um framework lá do Google, né? E comecei com o Angular 1, na versão 1.0, né? E aí, da versão 2 em diante, né, foi feita uma baita de uma revolução dentro do framework, que mudou tudo em relação à versão 1. Então, por exemplo, todo o conhecimento que eu tinha em relação à versão 1 já era, perdi. Eu tinha que aprender tudo de novo na versão 2. Isso é muito ruim, né? Você perder tempo lá de estudo, de aprendizado, você perde ali um tempo para aprender. Mas isso não tem acontecido mais, tá, pessoal? Desde a versão 2 do Angular, ele tem mantido, né, a mesma coisa, tá? E o React também. O React, ele muda, assim, ele tem uma evolução. Por exemplo, antes a gente trabalhava com classes, agora a gente trabalha com funções, agora está muito melhor. O código que a gente gerava com classe, ele continua funcionando, mas assim, hoje é mais conveniente a gente trabalhar com funções, que é a forma como a gente vai trabalhar aqui, tá? Então, essa é um perigo, né? Assim, você estuda, você aprende, né, a usar de uma forma e vai o framework muda tudo depois, tá? Isso não é muito legal. Beleza, pessoal. A vantagem de sistemas tradicionais, eu falo assim rapidinho. As vantagens de sistemas tradicionais, né, são técnicas mais consolidadas, né? Isso assim, né, tudo que é framework vai para back, né? Assim, a gente
quando a gente for trabalhar com SPAs, a gente tem que utilizar um framework para o front, né? Já, se a gente for trabalhar de forma tradicional, você faz como você quiser, você tem a liberdade ali de fazer de várias formas possíveis, tá? Então, assim, é uma forma mais consolidada. Source Engine Optimization é mais simples, muito mais fácil, muito mais simples. Mais fácil de implementar, concordo, é menor acoplamento com código JavaScript do lado do cliente. Então, o JavaScript, o lado do cliente não precisa tanto de código JavaScript, né? É uma coisa que é mais simples, né? Desvantagem, a experiência do usuário é inferior, isso é. Forte acoplamento entre front-end e back-end é uma desvantagem também. O código HTML está misturado com o código de acesso ao banco, por exemplo. Né? Então, assim, num framework só, quero dizer, né? Claro, com o MVC a gente separa, né? Isso aí, mas, né? Mas enfim, está num sistema só, né? E uma arquitetura defasada também, uma vez que agora a gente tem a sua forma mais sofisticada, né? Mais moderna de se trabalhar, tá? Então, assim, é uma arquitetura que é defasada, certo? Se você for fazer um sistema agora utilizando a abordagem tradicional, né, um usuário vai comparar o teu sistema com outro. Vem cá, esse outro aqui, ele está muito mais rápido porque ele utilizou uma SPA, enquanto você está trabalhando com essa coisa aqui, precisa carregar todo o browser, toda a página de novo a cada acesso. Então, assim, o usuário compara as coisas, então tem essa desvantagem de que, né, o usuário vai perceber que aquilo ali é uma arquitetura que, assim, enfim, tem coisas melhores do que essa que você está adotando aqui, tá? E a gente tem aqui, alguns frameworks para front. Eu coloquei aqui os 4 mais comuns, mais utilizados, tá? Que é o React, o Angular, o Vue e o Ember, tá? São esses 4 aqui, os mais utilizados. Esse cara aqui é do Facebook, esse cara aqui é do Angular, esse cara aqui são um conjunto de programadores independentes. Não sei se mais recentemente alguma empresa, quer dizer, sempre tem alguma empresa ali por trás, né? Mas não sei se uma grande aí, conhecida, ela está tocando esse projeto também. O Ember tem pouca informação sobre ele que eu nunca cheguei a usar. Mas olha só, pessoal, isso aqui eu peguei essa semana, olha só, lá no NPM Trends, né? A gente vê que o React ele é muito mais utilizado que os demais. Né? Antes, o React ele batia pau a pau ali com o Angular, né? Mas agora o React está sendo muito mais utilizado, tá? Então, assim, como a gente tende aqui a seguir, né, aquilo que é a tendência do mercado, porque para vocês é interessante, né, você sair daqui do curso de ciência, de engenharia de software, com conhecimento em torno daquilo que é utilizado no mercado, então a gente optou aqui, claro, por usar o React. Mas não foi só por isso não, tá, pessoal? O React ele é mais utilizado porque, na realidade, faz muito tempo que eu não trabalho com Angular, né, mas o React é um framework muito bom, tá? Ele é muito... Quem que é menos robusto, José? O React é menos robusto? Olha só. Sim, professor. Pelo menos eu já mexi com Angular, com React. Eu achei, assim, o que dá para fazer com um, dá para fazer com o outro, só que com Angular de uma forma muito mais robusta, complexa, e no React é uma forma mais, digamos, tranquila. Tá, Pelo menos entendi. eu achei. Eu acho também. Mas a gente tem que ver também assim que o framework React ele te entrega pouca coisa, né? Ele não é assim, é um framework que vai te entregar assim vários módulos prontos já que você pode, por exemplo, utilizar de cara como no Angular, né? O framework React ele vai te dar pouca coisa. O que React ele te dá é uma forma conveniente de programar lá a interface do usuário. Né? Mas, assim, né, vocês vão ver aqui que é assim, uma forma muito conveniente. Eu realmente gosto muito do React. Tá? Então, vamos lá. Vamos seguir aqui, né, aqui algumas informações adicionais. Vê que, olha só, está atualizado isso aqui. Né? Eu atualizei essa semana, tá? Em 2021, você vê que o Angular, o React, no caso, está sendo cada vez mais utilizado aqui em comparação aos demais, né? Aqui algumas informações de estrelas, né, stars, updates e tudo mais. Vamos lá, vamos falar então do React. Né? Enfim,
Quando eu trabalhei com a versão 1 do Angular, isso eu nem lembro que ano foi, faz muito tempo já isso aí, eu acho que foi lá para 2010, 2009, assim, faz muito tempo. Eu não lembro assim um ano não, tá? Não, o Angular não tem esse tempo todo não, né? Deve ter sido em torno de 2012, 2013, não lembro exatamente o ano não. Mas eu não gostei não, ele era difícil de aprender, tinha uma curva de aprendizado longa, claro que depois mudou completamente, mas tinha uma curva de aprendizado longa, e eu achei muito confuso o framework, eu particularmente não gostei não sei como é que está agora, tá? O React aqui no caso eu acho bem mais simples, vocês vão achar simples também, tá? Então, assim, já tinha uma biblioteca JavaScript que é usada para a criação de interface de usuário em sistemas web, né? Especialmente SPAs. É mantido pelo Facebook uma comunidade de desenvolvedores individuais, certo? Facebook e outras empresas também, né? E aí, em 2015, a gente teve, né, passou a ter uma versão do React Native, que no caso, você pode utilizar, assim, o React para desenvolver aplicações para celular. Então, assim, você aprende a desenvolver aqui aplicações para web, de cara você pode usar o mesmo framework para desenvolver também aplicações de mobile, tá? Isso é bem interessante, tá? Há empresas que usam React, né? Nós temos várias aqui, né, que usam. Se você for abrir ali o Netflix, eu podia até abrir o Netflix aqui, pessoal, mas no mês passado eu cancelei minha assinatura, então dei um tempo ali no Netflix para ver tudo que estava disponível lá no HBO Max, né? Só para não pagar um mês à toa aqui. Mas, assim, se você for ver o Netflix lá, né, é a cara de uma aplicação React aquilo ali, né? As coisas acontecem imediatamente, né? Você clicou, né, a interface não é carregada toda completamente, né? É uma interface muito mais reativa, tá? Quer ver? Depois vocês abrem aí o Netflix aí na web, a versão web aqui no caso, né? Versão no browser, né? Tá bom? Então, assim, tem lá o Twitter, Docker, várias empresas aqui utilizando, e esses aqui são só alguns exemplos. Na verdade, tem muita gente utilizando aqui, né, o React, né? E aí, vamos lá, pessoal. A parte que mais interessa a gente é a gente começar a fazer aqui sem querer abrir, como é que é? B99 aí? Não entendi, não. Vamos ver aqui, então, uma série? Tá. Vamos, aqui, olha só, estou mostrando um comando que a gente pode utilizar para a gente, na verdade, sim, instalar o Create React App, e ele é um cara que vai criar uma espécie de boilerplate ali para a gente, né? Ele vai criar ali um repositório, uma aplicaçãozinha básica para a gente começar ali na editar a aplicação e a gente, né, ir mais ou menos já na direção da aplicação que a gente quer desenvolver, né? Então, assim, já instalei esse cara, eu recomendo vocês fazerem isso aí também, tá? O Create React App, ele está aqui nesse endereço aqui no GitHub, no GitHub, tá? Você vê que, assim, é um projeto que é do Facebook, certo? Tá? Então, o Create React App você vai utilizar para criar uma aplicação zerada, certo? É um boilerplate ali, uma aplicação zerada para que você, editando a aplicação, né, você começa ali a desenvolver, né, a sua própria, né, seu próprio sistema, certo? E aí, olha só, vamos lá. Olha só, eu vou criar aqui, ó, PW2 Shop. Eu vi se eu não tinha apagado esse diretório, porque já tinha criado. Deixa eu apagar esse cara aqui. Eu tinha criado para gerar os slides, né? Sempre aquela mesma história, né? O slide todo aí tá com esse negócio aí também. PW2 Shop, já que é uma loja, né? Não é nem shop não, né? Era para ser fonte, né? Era para ser fonte, tá bom, já foi. Vamos criar aqui a aplicação. Né? Ele está criando, então, uma aplicação para a gente, né? Baixando coisas, está lá já, né, baixando os pacotes do Node Module, certo? Está criando tudo aí para a gente, ele vai ter ali, ele vai gerar uma aplicação ali zeradinha para a gente, que a gente vai começar a editar essa aplicação para a gente já estudar, né, como é que a gente desenvolve as coisas aqui com o React, tá? Então, está baixando tudo aí. Beleza, pessoal.
Aí, aqui a gente já pode dar npm start, certo? Aliás, eu vou dar um code ponto aqui. Aliás, opa, eu abri tudo, né? cd, pw2, shop, code ponto. Tá aqui nossa aplicação, certo? Então, assim, aqui, da npm start, e ele vai, né, abrir aqui, né, o Firefox, no caso, né, ele está programado aqui para abrir o Firefox, com a aplicação rodando já. Está aí apenas um boilerplate, né, apenas um esqueleto de aplicação, certo? A gente vai aqui editar essa aplicação, né, na aula de hoje, adicionando coisas novas aqui, removendo aquilo que a gente não precisa, tá? Eu vou aqui, na realidade, olha só, abrir aqui o Chrome. Eu vou dar aqui localhost 3000, certo? Está aqui a aplicação. E a gente vai editar aqui e deixar rodando lá. Certo? Beleza, pessoal, vamos lá. Eu acho que eu vou, né, deixar um pouquinho o slide aqui. Só ver que você ia falar alguma coisa aqui. Deixar o slide aqui, a gente vai falar um pouquinho aqui desse código aqui, né? Desse boilerplate aqui. Pode falar. Só uma analogia assim, isso é basicamente como se fosse um snippet gigante, com tudo, ele basicamente dá tudo. Não tem relação ainda com o que a gente fez anteriormente não, né, isso aí. Não, nenhuma. A gente está fazendo uma nova aplicação, tá? Uma nova, é um novo repositório. Por exemplo, no GitHub, você teria até um novo repositório para isso aqui. Tá? Não é ali... Pode falar, Glenn. É totalmente separado, tá? Então, no caso, a gente faria isso daí em outra pasta, né? Faz em outra pasta. Exatamente, faz em outra pasta. Vocês podem fazer isso, tá? Eu falo em outro repositório, porque, na verdade, é a forma como eu trabalho, né? No CodeBench, por exemplo, eu crio lá vários repositórios. É um repositório para cada partezinha da aplicação. Mas, e nesse caso, para a gente manter simples, né, cria um diretório separado para esse cara aqui. Tá? Por exemplo, uma coisa que a gente pode fazer dentro do repositório shop, né, você criar ali por exemplo, o diretório front-end e o diretório back-end, por exemplo. Tá? E aí, no caso, front-end é essa parte aqui, e back-end é a parte que vocês ouviram até então, tá bom? A gente pode fazer assim. Beleza. Então tá. Então tá aqui, olha, né, a aplicação rodando, tá aqui o código dela, vamos ver aqui, né, a coisa, né, o código aqui. Esse cara aqui, index.js, é o primeiro arquivo que é carregado aqui. Esse arquivo aqui, ele contém ali as diretrizes iniciais, né, ele que define o carregamento inicial ali da aplicação, tá? Então, assim, quando um usuário ele acessa a aplicação, é esse cara aqui que é ali do primeiro, tá? Então, olha só, aqui, né, ele está utilizando, né, esse cara aqui, React-DOM, né, que a gente vai utilizar ele só nesse arquivo mesmo, tá? Para renderizar, né, esses elementos aqui dentro do elemento cujo ID é root da minha página. Então, assim, dentro de public, existe um cara que é o index.html, né? Isso aqui é o conteúdo HTML da aplicação, certo? E aqui ele tem, olha só, um div com ID igual a root, certo? Então, esse index.js aqui, ele carrega aqui, né? O elemento cujo ID é root, e aí, nesse elemento, ele coloca, né? Ele carrega esse código aqui, tá? Então, assim, se a gente for ver aqui, por exemplo, aqui, olha, código-fonte não. O código-fonte é exatamente aquele conteúdo HTML lá, tá vendo? O código-fonte é exatamente aquilo que está no public index.html, só esse cara aqui, né? Mas se você for agora e rodar aqui o inspect, né, você vai ver que dentro do root foi colocado ali uma série de informações, né? Por quê? Porque esse conteúdo aqui, ele foi carregado aqui para dentro do root, tá? Isso aqui a gente pode tirar, isso aqui é só para a gente seguir obrigatoriamente algumas regras aqui de JavaScript, que isso aqui não interessa muito,
Aliás, eu vou apagar aqui, pessoal, coisas que não interessam muito aqui para a gente aqui agora, tá? Isso aqui a gente não fazer uma análise de performance, não vamos fazer, vou tirar esse cara aqui. O que eu posso tirar também? Olha só, estou deixando assim a nossa aplicação, certo? E aí, o que ele está fazendo? Ele está carregando esse componente aqui dentro do root, certo? Então, assim, o que é esse cara aqui, pessoal? Estou importando ele aqui, tá vendo? Estou fazendo import app from app. E aí, vamos abrir esse cara aqui, né? Esse cara aqui é o que a gente chama de um componente que é responsável por carregar, né, esse conteúdo aqui com essa animação, com essas frases aqui, etc. Tá? Isso aqui é o que a gente chama de componente, então, tá? Então, assim, dentro desse root aqui, desse div com ID root, eu estou carregando esse componente e o React, ele é basicamente uma forma conveniente de você criar componentes que vão fazer parte da tua aplicação, tá? Então, assim, esse cara aqui tem um monte de coisa, né? Tem um arquivo, né, de imagem e tudo mais. Eu vou apagar tudo isso aqui. Vou apagar esse cara todinho aqui. Eu vou apagar esse aqui também. E vou botar só isso aqui, olha só. Hello World, certo? Esse eu recarregar minha aplicação agora só tem um Hello World ali. Certo? Então, vocês veem, assim, isso aqui é um componente, né? E um componente, basicamente, é uma função, né? Uma função que retorna um código que vai ser renderizado, né, no local onde o componente foi chamado. Mas você vê o seguinte, pessoal, esse componente aqui, ele tem uma coisa que é nova aqui para a gente, né? Porque, na verdade, sim, esse troço aqui não é código JavaScript, né? Esse troço aqui é o que a gente chama de JSX. Confesso que não lembro o significado de JSX, mas JSX é uma forma conveniente da gente colocar código HTML, digamos assim, no meio aqui do meu código JavaScript. Tá? Então, isso aqui é um conteúdo, né? Você vê que é div hello world aqui. Isso aqui é um JSX, né? E esse aqui é basicamente o conteúdo que vai ser retornado para cá, né? E aquele conteúdo aqui, ó, esse conteúdo aqui vai ser renderizado aqui no local, né, onde esse app foi chamado, que por sua vez vai ser renderizado aqui no root, certo? Então, assim, se a gente for acessar agora aqui a aplicação, tá lá hello world apenas aqui no vídeo, olha só. Certo? Apenas esse conteúdo hello world aqui. Tá? Então, assim, o app, ele é, então, uma função. Você precisa aqui exportar ela, né? Exportar a função app. Você importa o app aqui, o componente app, e aí você renderiza ele aqui. Olha só, o Ctrl+V aqui foi da mensagem que eu botei lá no Resumo para vocês. Não sei nem lembro de ter copiado esse troço. Beleza. Tá, pessoal? Então, tá aqui nosso primeiro componentezinho aqui, certo? Eu paguei todo o conteúdo para deixar, né, a coisa mais ou menos simples aqui, tá? E aí, pessoal, olha só, aqui a gente vai, como eu falei assim, uma aplicação React, ela é basicamente composta de componentes. Então, eu vou criar aqui alguns componentes para exemplificar o uso aqui do React, tá? Então, ó, eu vou aqui, olha, dentro aqui de SRC, eu vou criar um folder chamado componentes, e vou criar meus nossos componentes ali, tá? Eu vou a pior aqui, olha só, criar um folder, seguindo mais ou menos o que eu fiz lá no slide, que eu vou chamar um folder chamado header no caso, que vai conter aqui um arquivo header também, onde eu vou criar um componente para ter o header aqui da nossa aplicação, certo? Tá? Vou colocar o header aí. Esse header, no caso, eu vou utilizar vou utilizar o Bootstrap, né? Tá lembrado do Bootstrap lá que a gente viu lá em PW1? Eu vou instalar o Bootstrap na nossa aplicação para a gente poder aqui carregar, olha só, esse cara aqui, ó, Bootstrap. Maria.
Bootstrap, get start, components, cadê components? Components. Aqui a gente tem um navbar, e eu vou carregar um cara assim, priori sem link, né? Vamos botar, a gente pode botar esse aqui também, mas vou botar primeiro uma coisa simples, vou botar só uma coisa assim na nossa aplicação. Tipo assim, ó, só isso aqui, certo? Mas aí, para isso, a gente vai precisar primeiro instalar aqui o Bootstrap na aplicação, então vamos fazer isso aqui. npm install Bootstrap. Pessoal, olha só. Eu vou utilizar o Bootstrap puro aqui, porque eu acho que, assim, didaticamente é melhor para nossas classes aqui. Mas o React, ele tem, assim, um componente chamado React Bootstrap, que é uma forma mais conveniente da gente inserir código Bootstrap na nossa aplicação, tá? Então, aqui eu tenho os componentes, olha só. E aqui, assim, eu tenho códigos prontos aqui, já utilizando o React, que a gente pode utilizar e só copiar e colar para a nossa aplicação. Mas eu acho que, assim, para efeitos didáticos, eu acho melhor a gente trabalhar com a versão crua do Bootstrap, porque senão aqui a nossa aula vai ser basicamente uma mistura de Bootstrap com o React. Eu não quero isso. Eu não quero aqui ensinar essa biblioteca aqui para vocês. Eu quero ensinar só o React por enquanto. Mas aí, assim, quem quiser usar esse cara, e realmente é um cara conveniente de utilizar, vocês podem ficar à vontade de utilizar ele na aplicação, tá? Ao invés de utilizar o React puro, assim, tá? Depois a gente pode dar uma olhada melhor aqui, né? Dar uma passada mais nele, tá? Depois que a gente conhecer mais o React, a gente fala um pouquinho mais dele aqui. Mas, assim, a priori... Aliás, olha só, tem esse cara aqui, né, que serve para a gente adicionar os componentes puros aqui na nossa aplicação. Copia aqui, já está pronto para ser utilizado na aplicação. Mas tem outro cara também, que é o Material, que é um outro framework para CSS, digamos assim, né, que vai te dar trocentos componentes ali para se colocar na aplicação React, tá? E eu admito, assim, o Material é muito melhor do que esse cara aqui. Muito melhor, não tem nem comparação. É esse cara que eu estou utilizando aqui para desenvolver o novo CodeBench, tá? Ele vai te dar uma série de componentes ali também, né, que você pode utilizar, botões ali. Você navegando ali aqui, você começa a perceber assim, que tem um monte de aplicação que usa esse cara aqui. Né, esse tipo de coisa aqui, por exemplo, que esse link aqui, por exemplo, conhecido, é usado, por exemplo, no YouTube, por exemplo. Assim, é uma interface que a gente conhece já um pouquinho de outros lugares, né? Tá vendo? Você pode utilizar aqui uma série de componentes já pronto deles, mas assim, isso aqui eu não vou falar no curso, tá? Eu vou falar só sobre o React, mas sabem que, assim, para programar em React é legal a gente ter esses recursos de interfaces já prontos, porque nenhum de nós é designer, né? É melhor a gente chegar aqui e ficar utilizando o que os caras, os designers já criaram para a gente, né? Porque a gente não vai ficar aqui com esse negócio de criar uma aplicação bonitinha, porque a gente não tem essa formação em design, então, por isso é interessante a gente ter, né, esses recursos aqui já prontos para a gente, tá? Então, beleza, pessoal, mas aqui no nosso, a gente vai utilizar o React, o Bootstrap puro mesmo, tá? Por isso que eu já vou até aqui importar ele, ó, import, Bootstrap, list, CSS, bootstrap.css. Tá? Vou importar só o CSS, tá? E aí, de novo, na aplicação de vocês, se vocês quiserem utilizar um desses outros caras aqui, fiquem à vontade, né, para utilizar, tá? Então tá, carreguei aqui, né, o Bootstrap, beleza. Por enquanto não tem nenhum efeito aqui só mudo a fonte um pouquinho, né, que o Bootstrap tem uma fonte padrão diferente. Tá? Eu vou aqui, olha só. Eu vou carregar esse cara aqui, eu vou criar um componente que tenha esse cara aqui. Vou pegar daqui, ó. Ctrl C. E vou pegar aqui no meu header. Então, assim, o componente aqui ele é uma função. Mas eu tenho aqui um cara que gera já uma função já mais ou menos pronta para mim, quer ver? React Function, esse cara aqui, ó. Aqui uma função para a gente poder, né, assim,
Eu esqueci como é que é o nome desse cara que eu uso. Mas é a aplicação de snippet para React, né? Que está aqui, que instala aqui no Visual Studio, né? Aqui eu dou, por exemplo, RF, React Function, aí já esse FC aqui, ele já aqui também com o export, né? Com esse cara aqui, tá vendo? Ele já coloca até, olha só, o nome do arquivo, ó, header. Então tá bem bacana aqui. O que eu vou fazer? Olha só. Eu vou dar um Ctrl+C aqui. E vou dar um Ctrl+V aqui. E aí vocês veem que legal, né? Aqui eu estou utilizando código HTML. Código HTML no meio aqui do JavaScript. Isso aqui vai ser o meu componente que vai ser retornado lá para, né, para o local onde esse header aqui for chamado. Vou já mostrar isso aí em mais detalhes, tá? Mas assim, isso aqui é JSX, isso aqui não é HTML, tanto que tem algumas diferenças. Por exemplo, eu não posso usar o class aqui, porque class, isso aqui é um código JavaScript, isso aqui é um arquivo JavaScript. Então, eu não posso colocar class aqui, por quê? Porque class é uma palavra-chave do JavaScript, né? Eu utilizo ele para definir classes no meu código. Então, eu não posso usar class, a gente usa class name, tá? Então, sempre que for definir uma classe usando o código JSX, a gente coloca class name e não class, certo? E outra diferença também, no for, né? Assim, as tags de formulário, elas têm um atributo chamado for, e o for, no caso, também é uma palavra reservada do JavaScript, né? No caso, a gente não pode usar o for, a gente tem que utilizar, se não me engano, é HTML for, tá? Se não me engano, se não for isso aqui, é uma coisa bem parecida com isso aqui, tá? Tá, então, pessoal, então tá aqui, olha, definir aqui, né, um código JSX. Você vê que aqui o meu Visual Studio nem reclama, eu coloquei código HTML aqui no meio, ele nem reclama porque, na verdade, isso aqui não é HTML, né? Isso aqui é JSX, e aí o Babel, né? O Babel, que é uma ferramenta do JavaScript que serve para a gente converter código em outro, ele pega esse JSX aqui e converte para código JavaScript puro, tá? Então, assim, quando esse troço aqui é enviado para o browser, ele não é enviado dessa forma aqui. Vê que isso aqui roda no browser, né? Mas não é enviado dessa forma aqui. O que é enviado para o browser, isso aqui já é convertido para algo que o browser realmente entenda, tá? Beleza, pessoal? Então, olha só, está aqui o nosso componente, né? Já colocamos aqui. E aí, olha só, dentro de app, né? Eu posso colocar aqui, por exemplo, olha só. Tá? Header. Vou botar o componente aqui. Você vê que ele já bota o import aqui para mim, olha, isso é uma coisa bem bacana, né? Eu já bota aqui import, tá vendo? Na hora que eu coloquei esse cara aqui, o autocomplete aqui do Visual Studio, ele já importa ali para mim. E é sempre legal a gente, né, usar esses recursos aqui do editor, porque isso deixa a gente mais, como se diz, mais eficiente, né? Tá? Então, tá vendo? Olha só, dentro do app, agora eu coloquei um novo componente. Que componente é esse? É esse componente aqui. E você tá vendo como esse cara aqui, ele também é JSX? Eu posso botar meus componentes assim, como se eu estivesse programando HTML mesmo, tá? E por convenção, os componentes, eles são geralmente com primeira letra maiúscula, tá? Eles são com a primeira letra maiúscula, tá? E aí, se a gente for acessar agora a nossa aplicação ali, já vai ter ali, olha, o nosso... Tá com a fonte grande, né? Vou botar a fonte menor. Eu também vou trocar esse troço aqui, botar Dark, né? Para parecer melhor para vocês aí. Dark. E tá aí, né? Agora sim, tá dando para ver melhor. Certo, pessoal? Então, eis aí, né? O nosso React, tá? Mas vamos lá, vamos seguir aqui, vamos fazer umas coisinhas a mais. Eu aí nos slides, eu queria também... Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa dos slides aqui. Aqui falando dos arquivos. Vários desses arquivos aqui a gente pode sair apagando para a gente dar uma limpada aqui na nossa aplicação, né? Por exemplo, aqui dentro de SRC,
Por exemplo, posso apagar esse índice aqui. Posso apagar esse cara. Teste, a gente não vai trabalhar com testes aqui. Esse cara aqui podemos apagar esse cara aqui também. Tá. Só o basicão aqui, né? E o resto que a gente fez aqui, né? Ficou só nessas coisinhas aqui. Certo? Nossa aplicação ali continua funcionando, tudo certo, então tá aí. Tá? Aí na instalação do Bootstrap, mas assim, assim, pessoal, para fazer uma aplicação de verdade mesmo, eu não recomendo instalar o Bootstrap assim. Tá? O que eu recomendo de verdade é instalar lá algum sisteminha ali como o Material UI ou o React Bootstrap, tá? Eles vão te dar ali muito mais recursos para você desenvolver, né, aplicações, tá? Eu só não quis instalar esses caras porque senão eu teria que ensinar sobre esses caras, a gente não teria, né, tempo para isso, né? Aqui, por isso, eu vou ensinar o React puro, tá? Então, tá aqui, ó. Uma opção de instalar o React Bootstrap, né, com certeza. Tá? Aí, coloquei aqui, né, fiz o import desse cara. Né? Vamos usar o import, não require, beleza? Isso aqui tudo eu já falei, né? Beleza, beleza. Beleza, falando aqui desse navbar que eu peguei ali da página do Bootstrap. Oba. Tá aí, tá. Você vê o seguinte, né? Aqui eu posso, né, fazer dessa forma aqui, como posso fazer também dessa forma aqui, né? Tá, pessoal? O que está dando aqui? Opa. Confundindo aqui. Tá, pessoal? Posso fechar assim, né? Ou posso fechar, né? Fazer até com auto-fechamento. Mas eu tenho que fechar, tá? Você vê que não fechando, ele já dá erro aqui, certo? Esse cara aqui é muito mais rígido, por quê? Porque é código JavaScript, no final das contas, que está rodando aqui, né? Então, assim, não é código HTML. Então, esse cara aqui é mais rígido do que nosso HTML convencional. Então, assim, a build tem que fechar, tá? Deixa um BR aqui. Eu não posso botar, por exemplo, um BR assim, olha só. Não pode. Se eu botar BR, tem que fechar ele aqui assim, tá bom? Então, assim, isso aqui é uma forma de fechar a tag usando só, né, a própria tag, certo? Você botar uma barra assim, ele já está fazendo um auto-fechamento, tá? Só que essa barra não é no começo, como é aqui. Essa barra é no final, tá? Beleza, pessoal? Vou criar mais um componente aqui, que é o... como é que eu botei mesmo? Acho que é fake content, né? Fake content. Aí eu vou criar aqui dentro um arquivo chamado fake content.vs. Você vê que eu crio aqui, pessoal, olha só, fake content, e depois eu crio dentro dele um fake content.js. Uma opção que você tem, ao invés de colocar esse nome do arquivo, seria você colocar index.js. Mas qual é a desvantagem de você colocar index.js? É que, por exemplo, aqui no Visual Studio, você não teria o nome do componente aqui, lá. Seria tudo index.js. Esse cara, então, assim, fica ruim. Né? Colocar tudo em index.js aqui fica ruim. Claro que ele diferencia, não colocar o nome da pasta aqui, mas já fica não fica tão confortável. Assim é melhor. Então, assim, eu coloco o nome do diretório desse jeito, eu coloco também o nome do componente desse jeito. Isso também facilita, porque na hora que eu dou React aqui, usar esse snippet aqui, ele já gera assim para mim com o nome do arquivo, olha só. Super conveniente para mim, certo? Beleza, pessoal. Então, assim, de novo, o componente, ele é uma função que retorna códigos JSX, mas ele, como é uma função JavaScript, eu posso colocar o que eu quiser aqui. Por exemplo, posso criar aqui, olha só, uma mensagem de bem-vindo, como fiz lá no slide. Seja bem-vindo. E aí, eu posso, dentro do código JSX, eu posso usar chaves, e aqui dentro das chaves, eu posso colocar qualquer conteúdo JavaScript aqui dentro. Por exemplo, eu posso botar aqui, por exemplo, 1 mais 1. Ó. 1 mais 1. O browser ele vai renderizar
Eu não coloquei esse cara aqui em lugar nenhum. Vamos lá. Aqui em app, né? Vamos colocar esse camarada aqui. Por que ele não coisou para mim? Export default. Tem que importar, será ali? Agora foi. Ah, tá. Acho que eu fiz Tá, alguma... agora foi. Não, ele importa direto nessa linha aqui, ele bota automático para mim. Mas tinha importado ou importou agora? Não, ele importa. Na hora que eu coloco aqui, olha só, na hora que eu coloco aqui, ele já insere essa linha aqui para mim em cima. Tá? Isso é um curso aqui do Visual Studio, né? Eu não lembro, tá, pessoal, se precisa configurar alguma coisa aqui nele, tá? Depois vocês tentem aí, talvez tenha que instalar algum módulo, configurar alguma coisinha aqui, mas o fato é, qual é o componente aqui, ele já sai catando aqui dentro do diretório qual é o componente e já coloca o import para mim direto, tá? Isso é uma coisa bem legal, né? Tá, pessoal? Então tá aqui o fake content, tá aí. E aqui no browser, ela só tá mostrando 2 aqui, tá agora, tá vendo? 2, olha só. Então esse aqui é código de JavaScript. Eu posso, inclusive, colocar aqui, olha, um valor, né, de uma variável, bem-vindo. Certo? Tá mostrando bem-vindo ali agora. Aqui eu posso usar as classes do Bootstrap, por exemplo, que eu posso dizer que essa classe aqui, ela é container, tweet, para ela botar uma margenzinha ali para mim, ó. Botar uma margenzinha aqui para mim. E aqui no Bootstrap também pode dizer que a margem top desse cara é, por exemplo, 3. Não, 3 ficou muito. Vou botar 2. Aí, ó. Certo? E aqui é código JavaScript. Aqui, por exemplo, posso botar aqui, por exemplo, ó, math.random, como fiz no slide também. Vezes 100. Então, tá aí, ó, mostrando aqui para mim, certo? Se eu quiser deixar separado, eu preciso colocar uma div aqui, né? Botar uma div aqui. E uma div aqui também. Tá vendo, pessoal? Na realidade, sim. Uma aplicação, o React, na verdade, de uma forma conveniente, você escrever o seu código aqui. Ele não é um cara que vai te dar, assim, uma tela de login, um mecanismo de autenticação. Não, ele é apenas uma forma conveniente de você escrever componentes que vão compor a tua aplicação, tá? Ele é basicamente isso. Claro que, assim, lá no NPM.js tem trocentos módulos ali, a gente vai usar alguns aqui. A gente vai utilizar... talvez a gente fale do Redux aqui, a gente vai falar do router com certeza, o Aegis, por exemplo, a gente vai utilizar para poder consumir os endpoints da nossa API. Né? Por enquanto está só o React aqui, né? Daqui a pouco a gente vai, não na aula de hoje, né? Mas assim, depois a gente vai também mostrar como é que a gente consome a API aqui. Por exemplo, aqui a gente pode ter uma listagem de produtos, né? Assim, um componente para listar os produtos, mas antes de listar os produtos, eu preciso pegar os produtos lá na API, certo? Então, assim, isso a gente vai vendo aí, né, ao longo das aulas, tá? O que mais que eu posso mostrar aqui? Tá. Tá, então assim, tá aqui, né? Eu posso colocar, né, essas variáveis aqui, tá? Uma coisa, assim, como é que a gente faz aqui, olha, para inserir código CSS aqui, pessoal? Vamos lá ver código CSS. Eu aqui, olha só, eu posso criar dentro desse cara aqui, dentro desse diretório aqui, um novo arquivo chamado fake content.css. Eu estou usando esse nome aqui, mas você pode seguir suas próprias convenções, certo? Então, assim, aqui, de novo, eu gosto de colocar um nome que é bem correspondente com o componente para me ajudar a identificar o arquivo aqui no meu Visual Studio, só para isso. Você não coloca index.css, eu coloco ele o nome do componente, tá? Mas isso é muito uma prática minha. Vocês, por exemplo, podem achar melhor botar o index.js mesmo. Tá? Então, olha só.
Eu vou fazer o seguinte, vou botar, por exemplo, esse cara aqui em H3. 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 Pessoal, eu vou fazer isso não, eu vou botar div mesmo, eu vou botar aqui, por exemplo, uma classe name é igual a bem-vindo. Certo? Aí aqui, olha só, botei essa classe aqui. E aqui no fake content eu posso definir que esse cara aqui, ele é, por exemplo, color red. Certo? E aí eu posso aqui, olha, importar o conteúdo CSS. Import. CSS. Posso importar o código CSS aqui, olha só, já ficou vermelho aqui para mim. Tá vendo? Mas olha só, nessa abordagem aqui, esse código CSS aqui, ele está visível em toda a aplicação, não apenas dentro desse componente, tá? Porque, olha só, se você for ver aqui no console, se você abrir aqui o head, por exemplo, olha só, aqui tem uns styles, olha. Isso a gente tem que catar aqui, qual é o style. Olha só, o nosso style aqui, ó. Tá vendo que ele está no head e está para toda a aplicação? Então, assim, essa classe bem-vindo vai estar disponível para toda a aplicação, tá? É uma forma, é a inconveniência dessa forma aqui. A gente tem um componente chamado Styled Component, Styled Component, que ele é uma forma mais conveniente você poder inserir estilo no dado componente, de forma que esse estilo valha só para aquele componente, tá? Talvez a gente fale mais para frente, talvez a gente fale sobre isso aí depois, mas por enquanto estou mostrando essa forma aí para vocês, né? Ao invés de fazer assim, né? Ver que import é um import diferente, né? Importo diretamente do arquivo aqui, né? Não tem o from, não tem nada, né? Mas eu posso fazer assim também, pessoal, olha só. Ao invés de usar o class name aqui, eu posso botar o style, né? E aí, de novo, né? Aqui vai ser código JavaScript, tá? Só que esse JavaScript aqui, dentro dele vai ser um objeto, tá? Por isso que, olha, eu uso parênteses, o JavaScript vai dizer que é o JavaScript, dentro desse parênteses aqui, das chaves aqui, aliás, eu vou usar novo parênteses, porque agora eu vou criar um objeto. E aqui eu posso dizer, olha, color, blue. Certo? E agora o nosso bem-vindo está blue. Na hora que eu vou definir, por exemplo, uma propriedade que tenha dois nomes, por exemplo, margem top, eu não posso utilizar assim, pessoal. Por quê? Porque esse traço aqui, ele no JavaScript é o sinal de menos. E isso aqui, de novo, é código JavaScript. Né? E principalmente isso aqui é código JavaScript, né? Tanto que está dentro de chaves aqui dentro. Então, eu não posso usar isso aqui. Então, eu vou utilizar, né, aquele nome que a gente já viu lá em JavaScript, lá em PW1, né, que é margem top assim. Aqui, por exemplo, eu posso botar grande para vocês verem, né, que realmente modifica lá, né. Então, tá aí, ó, mais para baixo. E aqui eu não preciso colocar dessa forma aqui, né. Assim funciona, mas eu posso colocar só o número assim, se eu botar só o número, ele vai saber que é PX, tá? Se não for PX, eu tenho que definir aqui qual é a unidade que a gente vai utilizar aqui, tá bom? Beleza? O que mais, pessoal? A gente pode falar aqui de eventos. Vamos botar eventos aqui. A gente pode botar assim, ó. Professor? Pode falar. Só uma dúvida. Esse tipo de modificação que você fez foi aquele estilo embarcado que a gente aprendeu? Embarcado? Acho que é embarcado que chama, aquele que é diretamente logo na tag? Aqui foge completamente aquilo que a gente viu. Por quê? Porque o próprio React vai encontrar uma forma melhor de colocar isso aqui em outro canto. O React, ele vai criar, olha só, na verdade vocês estão vendo aqui, né? Tá dessa forma aqui, né? Style color blue. Então, olha só, vamos ver como é que tá ali, como é que fica na aplicação, né?
Ah, não, ele botou aqui desse jeito mesmo. Engraçado, achei que... Enfim, acho que pode ser um bug aqui na minha cabeça. Mas ele botou assim, tá? Isso aqui não é embarcado, não. Isso aqui é estilo inline, né? É inline, eu Inline. pensei que era eu tô confundindo então o nome, mas era isso que eu quis dizer. Esse que a gente coloca direto na tag mesmo. Tá. Mas eu confesso para você que eu achava... não sei se isso mudou depois, que na verdade ele ia criar uma classe aqui para mim. E aí esse estilo ele ia colocar aqui em cima. Mas eu posso estar confundindo com o Style Components, que é o que eu uso lá no CodeBench, né? Tá? Então, assim, a gente já viu agora aqui, né? Então, assim, fazendo dessa forma aqui, ele vai colocar o estilo inline aqui dessa forma, né? Tá? Mas, assim, eu posso fazer isso aqui também, né, pessoal? Olha só. Const estilo é igual... Isso aqui é um objeto de JavaScript, né? Então, eu posso pegar esse cara aqui e aí botar para cá, ó. Talvez fique melhor assim, né? E aí o cara aqui ele vai renderizar dessa forma como a gente já viu aqui, ó. Certo? Então, assim é legal também, né? Assim é mais conveniente até, né? Porque não fica misturando aqui código CSS com esse conteúdo aqui, né? O Style Component também é assim, né? Você define aqui em cima, aqui em cima, quais são os estilos que vão ser utilizados dentro aqui, né, do seu código, dentro do teu componente, tá? Beleza, pessoal. Olha só. Eu vou criar um botão aqui. Vamos ver agora eventos. Vamos vendo várias coisas hoje aqui. Vamos ver eventos aqui. Que na realidade é simples. Vocês estão achando complicado, pessoal? Ou está simples para vocês? Como é que tá para vocês aí? Tá ok, né, então, acho. Então, olha só. Vou criar um botão aqui. Para você. Vou botar ele aqui. Aqui, claro, né? Eu vou botar class name. Vou botar aqui, por exemplo, click. Aí, olha só. Nossa aplicação agora tem um botão. A maceta porque tá com a fonte grande, né? Mas aí. Tá? Aí, assim, uma coisa que a gente pode fazer aqui, né, é definir, por exemplo, o que vai acontecer quando alguém clicar nesse botão. E aí, no caso, eu posso, de novo, colocar um código JavaScript aqui e aqui definir uma função que vai ser executada na hora em que o cara clicar no código. Mas eu posso também colocar essa função aqui, olha só. Const, por exemplo, handle click é igual. Posso pedir aqui só para o console.log, oi, só um oizinho ali, que vai ser impresso no console, né? Eu vou dar um Ctrl+C nesse cara aqui e vou copiar para cá, olha só. Uma função, certo? Uma função que eu botei aqui. E agora, se a gente clicar aqui, ele vai mostrar o olho lá para a gente, tá vendo? Tá? Então, assim, isso é uma forma que a gente tem aqui, né, de definir, né, como é que, né, programar os eventos, né? Definir funções que vão ser executadas na medida que alguns eventos acontecem. Se eu botar o E aqui, olha só, botar o E aqui, um parâmetro qualquer aqui, e imprimir o E, esse E aqui, ele vai ser exatamente o evento click, né, do usuário. Quer ver? Olha só. Vê que ele é um evento sintático, porque... Sintético, aliás, desculpa, não. Sintético, né? Porque foi criado pelo próprio React, né? Não é um evento exatamente igual do JavaScript. Isso é um evento que foi criado aqui pelo próprio React, mas tem todas as informações que a gente precisa aqui, né? Por exemplo, cliente X, cliente Y, por exemplo, que é o local, né, da página onde, né, o clique aconteceu, certo? Então tá aqui, olha. Tá? Informações aqui do evento, né? Eu posso passar parâmetro aqui para essa função. Por exemplo, botar aqui, por exemplo, olha,
Vou botar aqui, por exemplo, esse cara que vai receber uma string. Esse cara que vai ser, essa string vai ser passada para cá, certo? Só que assim, pessoal, no onClick a gente coloca uma função assim, olha só, uma função. Eu não posso fazer evocação da função aqui assim, por exemplo, botar, por exemplo, a hello aqui. Eu não posso fazer isso, tá? Aqui eu tenho que colocar a evocação da função. Então, uma opção que a gente tem é definir uma função aqui que vai ser executada, olha só. Então, assim, desse jeito aqui, eu estou definindo uma função. Vê que eu não estou invocando uma função, estou definindo uma função que vai ser executada na hora em que o clique acontecer. Então, desse jeito aqui, né, na minha função que eu defini aqui dentro, ela faz uma chamada dessa função que está aqui fora. Certo? Aí, desse jeito aqui, a gente pode, né, passar esse argumento aqui para a função. Tá? Ó, agora, se eu clicar, vai imprimir hello lá para mim. Certo? Tudo certo, pessoal? Tranquilo? É muito diferente para vocês? Eu confesso que eu nem lembro, assim, a primeira vez se eu fiquei confortável, se eu não fiquei confortável, mas, assim, depois que a gente pega o jeito... E eu tô meio enferrujado, tá, pessoal? Faz mais ou menos um ano aí que eu não programo em React. Tô meio enferrujado aí, mas, assim, depois que... Para mim, é uma forma super conveniente de programar as coisas, tá? Porque, na verdade, assim, no CodeBench, estou responsável por uma parte que fica no back, né? Não no front. Front está trabalhando um aluno nosso lá, né? No CodeBench, né? O Ricardo. Mas é uma forma super conveniente de fazer as coisas aqui. Que mais? No slide, que tem mais aqui? Eu acho que acabou já, pelo que eu estou vendo aqui no slide. É praticamente igual ao que você já fez. Não sei se essa hierarquia o senhor comentou. A hierarquia, porque na verdade sim, é uma hierarquia de código, na verdade sim. Aqui eu tenho div, aqui eu tenho componente, aqui eu posso criar componente dentro de componente, que, por exemplo, aqui, olha só, dentro de fake content, eu posso chamar aqui um outro componente também, né? Então, assim, eu tenho uma hierarquia de componentes, certo? A gente vai construindo na medida que a gente vai desenvolvendo a nossa aplicação, né? Eu já falei tudo mesmo, já? Ah, não, propriedades não falei, ó. Propriedades padrão, acho que é isso, né? Propriedades eu não falei. Vamos lá falar de propriedades. Então, olha só. Porque, assim, código de HTML, a gente pode passar coisas aqui, né? Por exemplo, aqui, eu posso botar, por exemplo, bem-vindo, é igual, por exemplo, seja bem-vindo à nossa loja. Certo? Então, assim, a gente tem esses atributos no HTML, né? Então, assim, como é que a gente faz para passar esse cara para cá? A gente passa para cá, olha só. Aqui, vou receber as propriedades, aqui são as propriedades, olha só, as propriedades desse componente aqui, tá? Aqui as propriedades, ele é um objeto. Então, aqui, olha só, ao invés de ter uma mensagem bem-vindo desse jeito aqui, eu posso colocar, por exemplo, o nome dessa propriedade aqui é bem-vindo, então eu posso botar aqui, por exemplo, props.bem-vindo, tá? Porque aí eu vou ter acesso a esse código aqui, a esse texto aqui, certo? Aí tá aqui, olha só. Agora, se for acessar a aplicação, seja bem-vindo à nossa loja, certo? Lembrando, né, pessoal, aqui eu posso, não preciso passar só código textual, né? Aqui, por exemplo, eu posso passar objetos também, tá? Posso passar A igual a 1. Opa, se é um objeto, eu tenho que fazer assim, né? A 2.1, vírgula B 2.2. Claro que assim, o React não vai imprimir lá, por quê? Porque ele não vai saber como imprimir esse objeto aqui, né? Vai dar erro aqui, certo? Mas aí, no caso, eu posso... Como é que a gente vai imprimir esse cara aqui? Olha só, eu posso fazer isso aqui, olha só.
Ixi, não está nem programado para falar isso para vocês aqui. Bem-vindo. Ponto. Map, né? Map não. Como é que a gente faz para imprimir cada elemento do vetor mesmo aqui? Não, pessoal, olha só. Vamos fazer o seguinte. Vamos transformar esse cara aqui num array, então. Eu não lembro como é que faz para imprimir esse cara desse jeito aqui, não. Vou botar assim, então. Aí aqui assim, né? Eu posso botar um map da vida. E aí botar, por exemplo, para cada elemento, né? A gente pode... Aqui eu vou entrar mais detalhes depois, não era nem para eu falando isso aqui agora, tá, pessoal? Aqui, por exemplo, eu posso imprimir tudo com div, por exemplo. Div. E aqui eu vou imprimir o elemento. Acho melhor a gente deixar para falar isso aqui na próxima aula. Então, assim, eu recebi aqui, olha, eu recebi um array. E aí, como é um array, eu posso fazer o map, né? O map, ele basicamente, ele pega cada elemento do array e aí converte cada elemento nessa estrutura aqui, né? Essa estrutura aqui é um outro JSX, que dentro dele vai ter o conteúdo aqui de cada elemento, né? Então, tá aí, ó, 1, 2, 3, tá? Aqui ele está reclamando algumas coisinhas que a gente vai ver na próxima aula, que eu tenho que utilizar aqui um atributo key para quando eu for imprimir um array desse jeito, tá? Mas isso aqui a gente deixa para falar depois, tá? Isso aqui só para adiantar, para mostrar para vocês que aqui, no caso, eu posso enviar qualquer coisa. Um objeto, uma string, um número, eu posso enviar qualquer coisa lá para o outro lado, tá? Que vai funcionar de boa, tá, pessoal? Claro que assim, né? Ao invés de fazer assim, props, bem-vindo, eu posso botar bem-vindo aqui e aí fazer a desestruturação dessa forma aqui, né? Aí botar bem-vindo aqui, né? É o que a gente já conhece lá de JavaScript, né? Isso aqui é desestruturação, né? Ele pega apenas a propriedade de bem-vindo aqui quando eu uso, né, as chaves aqui dentro, né? Aí não preciso mais fazer props.bem-vindo porque eu já peguei bem-vindo aqui. Então, né, tá 1, 2, 3. Deixa eu ver esse cara aqui. Ah, tá assim ainda, né? Então, aí ele imprimiu o array assim mesmo, né? Eu acho que ele não imprime, na verdade, é objeto. Eu acho que o objeto ele vai dar pau, quer ver? A2.1, B2.2. O objeto ele não deixa não ali, mas array ele imprime. Nem lembrava disso. Tá aí, 1, 2, 3. Mas eu quero mesmo deixar a mensagem de bem-vindo aqui. Assim. Tá aí, né? Bem-vindo. Esse erro aqui é do erro anterior, agora não está dando mais erro. Se eu recarregar aqui, vai dar normal. Certo, pessoal? Então, assim, essa aqui são as propriedades, né? Passa as propriedades assim. E olha só, aqui, né? Se eu não definir esse cara aqui, o valor dessa propriedade, vai dar erro aqui. Não está dando erro, não. Não está dando erro, ele consegue imprimir, mas vai indefinido, né? Esse cara aqui passa a ser indefinido. Mas, se eu quiser definir aqui qual é o valor padrão desse atributo, caso o usuário não informe, eu posso fazer isso aqui, né? Fake content, default, props. Aqui eu passo assim, por exemplo, dizendo que bem-vindo, no caso, o valor padrão desse cara aqui é o valor padrão. E nesse caso, se o usuário não informar, default. Não, calma aí, eu fiz isso aqui errado. Como é que é isso aqui mesmo? Que na verdade é uma função, pessoal. Eu me confundi aqui. Ixi, não estou lembrado não. Como é que define isso aqui mesmo, hein? Tem que colar no slide, que não estou lembrado não. Pessoal. Desculpa, não é uma função, né? Realmente tem que definir desse jeito aqui. Bobeira minha. O Dunk agora tá aí, valor padrão, tá? E aí deu um valor padrão, né? Por quê? Porque aqui a gente não definiu o valor padrão para bem-vindo, certo? E aqui, no caso, a gente definiu o valor padrão. Mas se eu voltar agora aqui com o valor desse cara aqui, o que ele vai mostrar para mim é a mensagem, tá? Beleza, pessoal? Então, olha só. São 5h24.
Uma coisa que eu posso fazer aqui, já para adiantar um pouquinho do que a gente vai ver na próxima aula. Na próxima aula, a gente vai ver alguns hooks. Os hooks, no caso, são algumas coisas bem convenientes aqui aqui do React. Eles servem para ajudar a gente, né, a resolver uma série de problemas muito comuns aqui. Tá? Aí vamos ver aqui um primeiro hook. É porque, assim, por exemplo, por enquanto, a nossa aplicação está parada aqui, né? Por exemplo, nada está mudando aqui na página. A página está pouco reativa. Porque, por exemplo, na hora que eu clico aqui, só muda aqui o hello, aqui, olha, mas não acontece nada, por exemplo, aqui, né, na aplicação. Né? Como é que faz, por exemplo, para gerar um novo número aleatório aqui? Como é que a gente faz, por exemplo, para... vamos fazer o seguinte, vamos botar um novo número aleatório aqui. Tá? Assim, o cara clicou aqui, como é que eu faço para atualizar nesse número aleatório aqui? Como é que a gente faz, pessoal? Vamos fazer isso aqui. Então, olha só, para isso, a gente vai utilizar um hook, tá? Então, o hook, ele é um mecanismo que vai te ajudar assim, de uma maneira simples, ele vai te dar uma solução simples para problemas muito rotineiros aqui. Por exemplo, isso que eu estou falando, né? Quando você quer atualizar, né, o conteúdo de uma página dada uma ação do usuário, certo? Então, assim, a gente vai usar um hook chamado use state. Isso não está no slide, tá, pessoal? Vou deixar isso no slide para a próxima aula, tá? Então, vou usar aqui esse cara, olha. Use state from React. Tem outros hooks aqui, tem o use effect, use memo, então tem várias coisas, use callback, tem várias coisas aqui. A gente vai ver esse pior aqui, que é o hook mais básico de todos aqui do React, né? Esse cara é o seguinte, ó. Para eu usar ele aqui na minha aplicação, eu faço o seguinte, eu defino aqui um array. Por exemplo, esse array aqui, ele vai ter aqui... Pessoal, eu não tinha me programado para falar disso, não. Mas olha só, eu vou pegar esse cara aqui. Eu vou botar assim, ó. Random value é igual a isso aqui. Certo? Aí eu vou botar aqui, olha, random. Eu vou pegar aqui set random. E olha só como é que funciona esse cara, olha. Aqui eu vou definir o use state. Opa, olha os atalhos dele aqui para mim. Use state aqui, ele inicialmente vai ter esse valor, random value, certo? Então, esse cara aqui eu vou utilizar para mudar, né, certas regiões da página conforme as ações do usuário, certo? Então, olha só, esse cara aqui, esse random aqui, você vê que esse aqui é o valor inicial para esse valor, para esse hook aqui, é o valor inicial. E se eu pegar, né, esse valor inicial é jogado para cá, para essa variável random aqui. Tá? Então, se eu botar esse cara aqui agora, ó, random, né, a minha aplicação... Opa. Vou apagar umas coisas aqui, né? Ver se já roda. Não. Vou deixar esse canal de transferência. Então tá aí, pessoal, olha só. Ele colocou aqui, certo? Um número aleatório. E por isso, por quê? Porque esse use state aqui, ele pega esse valor inicial, vê que isso aqui é um valor inicial que eu estou passando para esse use state, e ele carrega para cá, para essa variável random, e eu estou colocando essa variável random aqui, o valor inicial definido aqui em cima. Mas esse set random aqui é uma variável que vai me ajudar a atualizar o valor de random conforme, né, as ações do usuário. Então, olha só, eu vou botar esse cara aqui, por exemplo, ó. Novo esse botão aqui, né? E eu vou definir aqui, olha,
uma função const handle bit vai ser igual. Uma função que vai basicamente pegar esse cara aqui, esse set random aqui, e com esse set random eu vou definir um novo valor para random. É exatamente isso que set random faz, tá? Ele serve para eu redefinir o valor de random. Qual vai ser o novo valor de random? Vai ser o novo valor aleatório. Então, eu vou botar esse valor aleatório aqui. Certo? Então, assim, sempre que o usuário clicar no botão, né? Sempre que o usuário clicar no botão, ele vai executar essa função aqui. Por set random, ele vai mudar a variável random conforme esse cara aqui. Mas na hora que random muda, vai mudar aqui também. Nesse return aqui vai ser novamente executado, de forma que aquela região da página que tem esse cara aqui vai ser mudado conforme o usuário vai clicando ali no botão. Olha só. Fiz errado aqui. Clique. Fiz errado aqui. O senhor não salvou? Será que foi isso? Foi isso, não tinha salvo. Então, olha só. Clica aí aqui, ó. Toda hora tá gerando número aleatório, tá vendo? Ver que assim, a página está reativa, isso é, na hora que eu clico, eu não preciso ir lá no servidor, pegar uma nova página, né? O próprio React se resolve aqui, e ele muda aqui automaticamente o conteúdo, né, conforme, né, o que está acontecendo aqui, certo? Então, assim, esse é o hook mais comum, mais utilizado aqui, tá? O state, no caso, o estado aqui do componente, o que é? É um conjunto de variáveis que é utilizado dentro do componente, tá? Isso compõe o estado. O estado, na hora que a gente programava com classes, já era uma coisa muito mais complicada. Eu usava um constructor lá para definir o estado. Aqui eu uso o useState para definir quais são as variáveis que vão compor aqui meu componente, quais são as variáveis que principalmente vão ser atualizadas conforme, né, as ações do usuário, tá? Então, olha só, pessoal, sempre que esse set random aqui é executado, a função aqui ela é chamada de novo, de forma que esse return aqui vai ser reenviado, tá? Tudo aqui vai ser reprocessado, tá? E esse return aqui vai ser enviado de novo aqui para esse cara aqui, já com um novo conteúdo, tá? Na próxima aula a gente vai falar sobre um outro hook, que é o useEffect, que ele serve para a gente definir, né, o que acontece sempre que esse cara aqui é re-renderizado. Esse return aqui é executado várias vezes, né, por exemplo, é executado quando o set random, né, for chamado. O set random vai atualizar essa variável aqui, e na hora que essa variável é mudada, o próprio set random garante que esse cara aqui vai ser re-executado, reprocessado, para que nesse reprocessamento o valor de random seja atualizado, tá? Essa aí é a finalidade desse hook aqui, tá? Beleza, pessoal? Ficou complicado essa parte do hook aí? Deu para entender a ideia? Eu sim. Deu, né? Pessoal, Mac é uma forma bem diferente da gente fazer aqui front-end, tá? Mas, assim, na hora que você se habitua com o troço, é uma forma bem conveniente, né? Porque, assim, você pode aqui criar componentes independentes, esse componente que vai poder ser executado, colocado em várias regiões da tua aplicação, né? Por exemplo, se for aqui, por exemplo, um componente de listagem de produtos, por exemplo, vai estar na página principal da aplicação, vai estar, por exemplo, na página por exemplo, de computadores, porque nessa página eu vou listar só os produtos que são computadores, né? Então, assim, eu vou poder chamar esse cara
em vários lugares. Então, assim, os componentes eles são reutilizados em vários lugares da aplicação, né? Tá? Então, vocês veem assim, o React ele não é uma coisa extremamente grande que vai te dar um monte de coisa aqui que você vai poder colocar na sua aplicação. Ele é apenas uma forma conveniente de você gerar código JavaScript e HTML e CSS que vai ser, né, enviado lá para o browser, né? E aí, de forma que esse código ele funciona de forma reativa, né? Então, cliquei aqui, esse cara aqui é automaticamente mudado sem que nada seja recarregado aqui. Esse clique aqui, por exemplo, podia ser também ir lá no servidor, pegar um JSON, voltar e aí carregar aqui informações desse JSON, né? Isso vai acontecer quando a gente for trabalhar com APIs, tá? Mas a ideia básica é essa, pessoal, aqui do React. Para mim, assim, eu não conheço os demais frameworks, não, mas eu particularmente gosto bastante aqui do React, tá? Se eu for comparar com o Angular que eu conhecia há 300 anos atrás, não tem nem comparação, isso aqui é muito melhor. Bom, então, assim, na próxima aula a gente vai continuar vendo aqui o React, né? Vou falar aqui de outros hooks, tá? Vou falar também aqui de uma extensão aqui do Chrome, né? Que ajuda a gente a enxergar a nossa aplicação, tá vendo? Assim, tá mostrando o header aqui, ó, o fake content. Aqui ele mostra as propriedades aqui, olha só. Tá mostrando os estados, ó, os hooks com os estados, o valor atual do estado disso aqui. Se eu clicar aqui, ele vai atualizar aqui para mim, ó. Vai atualizar. Isso aqui serve para a gente ter uma visão geral da aplicação. Aí eu tenho esse cara aqui também que me ajuda a eu fazer um estudo assim de como é que está a eficiência da minha aplicação. Tá? Isso que a gente pode falar um pouquinho depois também. Tá? Mas tem algumas coisinhas aqui legais para a gente que vão ser úteis para a gente. Tá? Beleza, pessoal? Então, assim, na próxima aula a gente continua então, o nosso conteúdo aqui. Assim, essa aula em específico não tem um exercício, né? Porque assim, não dá para a gente começar a desenvolver a aplicação React, porque a gente ainda não sabe ainda como usar APIs, né? A gente tem que primeiro aprender essas coisas, tá? Mas assim, o ideal seria vocês irem continuando trabalhando na própria API para desenvolver ali, né, os endpoints. E aí, né, para a gente chegar aqui nessa parte do React, está mais ou menos pronta ali. Mas, assim, não tem jeito, tá? Mesmo aqui, conforme a gente for desenvolvendo a aplicação do React, a gente vai ali sentindo falta de alguns endpoints lá, a gente vai sempre estar trabalhando com os dois ao mesmo tempo, tá? Tá bom? A não ser que a gente tivesse, por exemplo, modelado nossa aplicação desde o zero, né? A gente já, né, saberia quais são endpoints que a gente teria ali, né? Mas não é o caso, a gente não fez essa modelagem, a gente está aqui programando, certo? E daqui a pouco eu vou colocar, né, para vocês uma descrição completa do que vai ser a aplicação, né? A gente tem mais ou menos aí um mês e 20 dias, mais ou menos, até o término do período, um pouquinho mais, talvez. Aí nos próximos dias eu vou criar a especificação, né? Já que vocês têm React agora, vocês vão poder aqui, né, desenvolver, né, as duas partes, o front e o back, lá, exatamente sabendo o que vocês querem. Se bem que, na verdade, eu vou deixar a coisa mais livre para vocês, tá, pessoal? Eu não vou amarrar tanto quanto eu amarrei, por exemplo, PW1, né? Então, assim, vocês irem desenvolvendo, né, por exemplo, fazendo lá os endpoints de produtos, de usuários, né? Tudo aquilo que vocês já sabem que vai fazer parte da aplicação, então vocês vão criando, né? Por exemplo, pegar os detalhes de um produto, pegar a listagem de produtos, né? Já o carrinho de compra, né? Por exemplo, o processo de o usuário pedir para um carrinho lá, uma dada a inserção de dado produto no carrinho de compra, vamos fazendo essas coisas assim, porque isso aí faz parte, né, do esqueleto da aplicação. Isso aí, né, claro que vai fazer parte da aplicação no final das contas, né? Tá bom? Lembrando assim que, por exemplo, se bem que o usuário logado, não, qualquer usuário pode lá inserir um produto no carrinho, né? E aí o usuário logado ele poderia fazer a compra, né, só, né? Mas assim, a priori, a gente não vai chegar nessa parte de cartão de crédito nem nada assim, não. Tá bom, pessoal? Então é isso. Na próxima aula a gente continua aí com o nosso React, tá?
Beleza, professor. Beleza. Boa tarde. Boa Tá tarde. bom. Boa. Boa tarde. Até semana que vem. Até semana que vem. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, professor. Valeu, tchau, tchau.